Aliás, meus queridos, já vou introduzir um tema aqui, a rejeição do Albert, 0,85%, né? São números que realmente eu de cabeça aqui não me recordo de outro participante, talvez até tenha, mas eu não estou aqui sabendo dessa informação, que tenha sido assim tão mal votado como o Albert. Isso é rejeição, Dieguinho, ou é falta de carisma? Isso é rejeição, né? O Albert foi um participante péssimo na Fazenda, né? Ele fez um jogo muito ruim. A primeira fase do Albert, ele tava com todo mundo, né? Aquele grupão e tal, indo com a galera. A segunda fase foi a fase que ele falou assim, vou abrir uma terceira via. Tarde demais, né? E quando ele percebeu a terceira via, ela era só ele, né? Porque nem mesmo a própria Flor tava afim ali de jogar com ele naquele momento. Depois ela chega também. Mas o Albert, ele fez um jogo muito ruim. E é um participante que foi tomado pelo ego, né? Ele deixou o ego controlar ele. E eu sempre digo, eu falei isso pra você naquela edição que a gente participou lá do Link, que eu falei assim, teve um ponto que fez o Albert começar a se achar o grande jogador. A Suelen dando plaquinha positiva pra ele no Faro. Sim. Porque quando a Suelen deu as plaquinhas positivas, ele entendeu aquilo como, meu Deus, eu estou muito querido lá fora, eu tenho uma torcida enorme, né? E ele encarou como verdade aquilo que ela colocou, né? Porque ela só colocou adjetivos positivos pra ele, jogador, estrategista, ela botou várias palavras que fizeram ele se sentir. A partir dali ele foi caindo, né? Ele caiu tanto que chegou a 0,85%. Não, 0,85 realmente é uma votação muito inexpressiva. Ele dizia muito que ele era o estrategista, né? Que o jogo dele era caro, a diferença de preço e de valor. Mas na prática, o Desirê, eu não vi nenhuma estratégia dele que realmente resultou numa roça montada, numa articulação, numa movimentação. Eu só vi discurso. Essa cueca aí não tá cara não, amor. Tá na promoção, sinceramente. Mas brincadeiras à parte, eu também não vi. Eu acho que o Albert saiu muito frustrado, inclusive. Porque eu via no Power Couple que ele tinha um desejo de ser um jogadorzão. Sim. E aí, quando ele entrou na Fazenda e viu aquela porcentagem, eu acho que ele se decepcionou muito. Eu acho que faltou ele render. Eu acho que lá dentro ele sentiu uma frustração de não estar conseguindo fazer os movimentos que ele queria. Mas ele não ia descer, né? O ego não deixava. Não, ele ia sustentar que ele estava sendo um jogador muito caro, R$1 milhão, assim. Mas faltou muito. Eu fiquei esperando. Aliás, o público ficou esperando a participação do Albert, que de fato nunca aconteceu. Ontem vocês devem ter assistido a participação dele na cabine com o selfie. Sim. E eu fiquei, Dieguinho, constrangido, né? Porque ele estava tentando justificar o injustificável, né? Tanto com relação aí aos atos machistas, né, sobre a Luana, quanto também a participação dele em si, né? Os palavrões que ele tanto reclamava da Suelen, ele falou ali do orifício anal, a coloração rosada do Yuri, né? E aí chega na hora, não, mas é o contexto, né? Mas depende da forma e tal. Ele não assumiu nada, Dieguinho. Não assumiu nada. Esse é o problema do jogo do Albert. Ele sempre quis estar certo o tempo inteiro, né? Isso tudo a gente foi vendo que ele foi deixando transparecer. E agora a cabine, ela é um momento, a cabine de descompressão, você já passou por ela, né? Sim. É um momento para você assumir os erros diante daquilo que é mostrado para você, né? E não para você sustentar. O que o Albert fez foi sustentar os erros que ele acabou cometendo na temporada. E o selfie cutucava ele ficava bravo. Ele ficava irritado ali, né? Então, assim, o Albert, ele foi uma grande decepção. A melhor notícia que ele pôde dar pra gente foi que ele não vai mais participar de reality. Essa notícia é muito boa. Então, pelo menos nesse ponto a gente se livrou aí, né? E ainda voltando a falar da porcentagem, eu acho que nem a mulher dele votou nele, né? 85%. A Adriana pode ter votado, a rapaziada não votou. Né? Porque o 0,85%. Né? Mas que água boa. Ninguém votou nele, né? E assim, eu acho que um outro ponto que também jogou muito contra o Albert na Fazenda, né? É o fato dele não ter escolhido rápido, mais cedo, um grupo pra ficar. Porque quando você tá no grupão, quando você tá no movimento, você tá sem grupo. Porque alguém dita, que era o Zelov, ditava o que todo mundo tinha que fazer, ele ia atrás. Quando ele começou a querer acordar pro jogo, já era tarde, já não tinha mais o que fazer, né? E ainda permanecer sustentando uma narrativa anti-Sasha, que foi o que fez todo mundo cair em sequência, né? Como num efeito dominó, ele foi só mais uma peça. E eu acho que ainda demorou pra ele sair.
Pegando o gancho do que você falou, eu acho que um dos grandes desafios do Albert foi não querer abaixar a cabeça um pouco e ser estratégico do grupo. Por quê? Ele queria ser um líder, ele queria ser dono do jogo dele. Só que aí ele vem do paiol. E aí já tem um líder, que é o Zelov. Ele sente uma aproximação melhor com esse grupo. Mas o que ele quer fazer? Eu quero ser líder do meu jogo, mas eu quero me proteger e ser aliado de alguém. Só que para você ser aliado, você tem que falar mais, você tem que falar de jogo, você tem que compartilhar. Ele chegava de forma muito rasa, querendo Você acha saber que ele os foi votos. frouxo? O Albert foi frouxo? Eu não acho que é frouxo, eu acho que é querer ser o dono do jogo se metendo no jogo de outro. Ele queria ir pro grupo do Zelov, queria se proteger, queria saber voto, queria votar junto, mas ele não queria aceitar que ele teria que participar de uma liderança já denominada que era o Zelov. Ele queria ser dono do jogo dele. Então ele fazia isso. Eu tenho aliados que eu sei votar junto, mas eu não sou do grupo de ninguém. Mas não tinha como. Ele tinha que ter entrado nesse grupo para poder não ficar artificial a relação. Tanto que o Zelov falou quando ele saiu. O cara vinha querendo saber nome, não falava de jogo, só queria saber em quem votar. Era só para unir voto e se proteger. Então ele queria ser líder, mas já tinha um líder.